Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu pôr a capa aqui para me lembrar o assunto direito. Como saber a potência do compressor quando não tiver etiqueta. Hoje a gente vai falar sobre falta de etiqueta em geladeira, não só do compressor, mas a gente vai falar também de falta de etiqueta do gás, tá certo? Como descobrir qual é, beleza? Bom, tudo a seu tempo. Legal, é muito comum, às vezes o técnico de refrigeração ele chega, pega uma geladeira antiga, mexida, foi reformada. E tem pessoal que reforma a geladeira, o freezer. Então fica até uma dica para você que gosta de reformar equipamentos. Pelo amor de Deus, antes de pintar, protege as etiquetas. Tanto a etiqueta da geladeira, que vem com as informações da geladeira, quanto a etiqueta do compressor. Não vai pintando tudo. Ah, mas fica mais bonito. Não, não fica. Deixa a etiqueta lá. Isso daí pode ajudar muito a gente, certo? Ou se não você ajudar o técnico que vai ter que resolver um problema, não pinta a etiqueta. Mas tá bom? Digamos que você chega e está pintada a etiqueta, você não tem o que fazer, e agora? Digamos que você precisa... Aliás, vamos falar primeiro da potência. Deixa eu ver se essa é a proposta principal do vídeo mesmo. Deixa eu abrir aqui a capa de hoje. Isso, a potência. Vamos começar falando da potência do compressor, tá bom? Não vou fazer corte, não vou fazer edição, não vou fazer nada. Vamos lá, bater um papo legal. Primeiro, então, qual a potência do compressor? Tá pintado... Ou digamos, às vezes acontece, já aconteceu comigo e já aconteceu com outros técnicos, alunos meus, que chega lá para fazer um serviço e o técnico anterior, foi lá um técnico anterior para arrumar, tirou o compressor, sei lá para que ele tirou o compressor, disse que ia comprar outro, levou o compressor embora, não voltou mais para arrumar e agora está lá a geladeira sem compressor. E agora, como é que a gente descobre qual é o compressor? Então tem algumas situações, tá bom? Então vamos lá primeiro falar como descobrir a potência do compressor. E daqui a pouco eu falo a forma correta de você descobrir, mas é que às vezes você não vai ter acesso, por exemplo, ao manual técnico. Depois eu vou mostrar alguns manuais técnicos para você ver que nos manuais técnicos costuma vir essa informação. Certo? Peguei 3 manuais técnicos, um da Brastemp, um da Consul, um da Electrolux, para mostrar para você. Mas digamos, você não tem acesso ao manual técnico, e como é que você faz? Deixa eu colocar uma tabelinha aqui, deixa eu vir aqui meio de lado para mostrar para você. Ó, isso daqui foi uma tabelinha que eu fiz, tá bom? Para ajudar você a ter pelo menos uma base, tá legal? Então eu coloquei aqui 4 categorias de geladeira. Então vamos falar de geladeiras domésticas, tá? Frigobar. Frigobar igual esse meu aqui, que vocês estão cansados de ver. Se eu não me engano, o meu deve ser 1/10, tá bom? 1/10 de HP. Então é de 1/12 a 1/10. O problema é que dificilmente você vai encontrar, é bem difícil de encontrar compressor de 1/10 para comprar. Então, normalmente eu coloco de 1/8. Tá certo? Vai funcionar, vai dar certo. Outro dia um aluno meu perguntou, olha, eu posso colocar de 1/4, tá mais barato? Poder você até pode, mas é que vai dar uma discrepância muito grande. Porque de 1/4, a gente vai ver que é para uma geladeira duplex grande, né? Uma geladeira de 2 portas, frost free grande. Então é complicado, porque você vai funcionar? Com certeza, mas é mais ou menos como você colocar um motor 2.0 turbo, ou maior ainda, em um carrinho 1000, tá certo? Ele vai rodar? Vai.
Mas, cara, vai aumentar consumo, vai aumentar um monte de coisa. Então, eu colocaria de 1/8 se eu não encontrasse de 1/10, tá? É difícil, vai por mim, é bem difícil de encontrar esses compressores de 1/10. 1/8 já é um pouco mais fácil de você encontrar. Então, frigobar, coloca de 1/8, tá? A não ser que você realmente encontre aí esses de 1/10. Geladeira comum de uma porta, até 280 litros, certo? Até 300 litros, mais ou menos. 1/8. 1/8 a 1/6. Tá legal? Pode colocar que vai funcionar. Outra coisa, obedece o tipo de gás, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou falar a maneira correta de você pesquisar e encontrar o compressor correto. Beleza? Isso é uma estimativa, se de repente você não tiver informação nenhuma mesmo. Beleza? Então, você já tem uma ideia de um compressor que vai tocar aquela geladeira. Já uma duplex, uma duas portas de 300 a 400 litros, você pode colocar aí um compressor entre 1/5 e 1/4. Então eu gosto de pecar, assim, nesse caso, se eu não tenho realmente nenhuma informação, eu vou pecar pelo excesso, vou colocar a categoria mais alta, no caso eu colocaria de 1/4 mesmo, certo? E geladeiras maiores, superiores a 400 litros, de 1/4 a 1/3, ok? Essas são as categorias aqui que eu separei para vocês, tá? E já vou mostrar para vocês aqui a forma corretíssima de você fazer quando você não tem essa informação. Só um segundo, tá legal? Porque eu quero falar de outras categorias que não entraram nessa lista que eu fiz, que é, por exemplo, a side by side. Se eu pego uma side by side, certo? Eu já coloco um compressor de 1/3 mais, tá bom? Vai sobrar, vai ficar ótima, vai sobrar um pouco de potência, coloca 1/3 mais que não tem erro. Por exemplo, cervejeira, também eu coloco 1/3 mais, tá legal? Que mais? Freezer, vertical, desses de duas portas, eu também nem penso, já coloco 1/3 mais. A maioria deles vem com um compressor de 1/4, mas eu gosto de colocar 1/3 mais porque esses freezers comerciais, normalmente eles abrem e fecham muito a porta. E principalmente 1/3 mais, ele vem com capacitor, ele melhora o arranque do compressor. Então, um freezer horizontal, duas portas, pode colocar 1/3 mais. Um freezer desses também vertical, esses tipo de porta cega, esses grandes, tipo... você sabe, esses freezer vertical, não estou falando doméstico não, esses comerciais, pode colocar 1/3 mais também, certo? Vai suprir tranquilamente a potência, né? O que a gente precisa. Legal? Agora, essa é a forma meio chutada em que eu falei para você. Com o passar do tempo, você só de olhar para a geladeira, você tem uma noção do compressor que vai tocar ela, certo? Pelo tamanho dela, você vai ter uma noção. Se você quiser, ó, deixa eu pôr essa tabelinha aqui de novo. Aí você tira um print aqui. Vou ficar até quieto aqui para você tirar um print. Tira comigo aqui. Legal? Pronto, tirou o print. Joia. E guarda, certo? Salva aí nos seus arquivos. A hora que você precisar, você tem uma noção aproximada. Vai estar muito próximo da realidade, tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui. Agora sim, eu separei aqui 3 manuais técnicos, tá? Um da Brastemp, uma Brastemp Frost Free, certo? Separei também de uma Consul de uma porta, certo? Para ilustrar. Separei também de uma Frost Free Electrolux, manuais técnicos, tá? Inclusive, esses manuais técnicos, que eu sempre mostro aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, eles estão disponíveis para todos os alunos do curso, tá? A gente tem um montão mesmo de manual técnico de várias marcas, tá? Panasonic, Samsung, além das Brastemp, Consul, Electrolux, da MAB, as GE, tem muita coisa mesmo que são disponíveis para os nossos alunos. Inclusive, vou aproveitar esse gancho, fazer um convite para você que quer aprender a consertar geladeira, máquina de lavar, controlador digital,
certo? Aqui no portal Refrigeração você aprende, mesmo que você não saiba nada, porque a gente começa do zero absoluto e vai evoluindo, evoluindo, até que você se torna um profissional altamente qualificado. Aí você pensa, ah, mas não dá para aprender com esses vídeos que eu assisto no YouTube? Até dá, mas você vai demorar muito tempo e você sempre tem o risco de aprender coisa errada. É sério, porque do mesmo jeito que tem vídeos bons ensinando coisas boas, como os nossos, né, que eu entrego aqui no canal, de vez em quando eu me deparo com um vídeo que me dá até arrepio. Penso assim, se o cara fizer isso, ele está lascado, ele vai estragar o equipamento dele, do cliente, em alguns casos vai expor até a própria vida ao risco. Então, quer aprender rápido, direto ao ponto, se tornar um profissional altamente qualificado, vem estudar comigo aqui no portal. De quebra, você vai ter grupo de WhatsApp de alunos, tira dúvidas direto comigo pelo WhatsApp. E acesso também a um monte de manuais técnicos que ajudam demais. Manuais que eu vou mostrar agora. Ah, e você também que já é técnico, mas sente que precisa se atualizar, se aprimorar, pode vir também, porque todas as tecnologias novas que vão surgindo, por exemplo, tecnologia inverter, a gente já tem as aulas prontas, tá? Só entrar, aprender e crescer. Valeu? Os links estão na descrição do vídeo. Vai lá, clica, você vai para o site do portal, lá tem todos os cursos, todos os combos. Valeu? Bom, já fiz o meu jabá. Deixa eu só soltar aqui a minha telinha. Deixa eu ver, pronto. Vai rodar aqui de novo. Vamos lá mostrar os manuais técnicos que eu separei aqui para a gente. O primeiro é da Brastemp, é um manual relativamente antigo, de uma BRE 50N. É o mesmo manual, ele serve também para BRK 50N, BRW 50N, BRM 50N, BRM 50N. É uma sopa de letrinhas. Eu não decoro isso daí, tá bom? Eu nem perco tempo tentando, certo? Por isso que eu gosto de carregar esses manuais na palma da minha mão, né? Com o meu celular, eu acesso o mesmo arquivo que os meus alunos acessam também. Vamos lá. Ó, eu até separei aqui. Deixa eu ver, anotei aqui a página que está. Ó, esses manuais são muito legais, vem com muita informação sobre as geladeiras, muita coisa mesmo. Ó, esse daqui tem 94 páginas, não vou nem mostrar tudo não, tá? É muita coisa mesmo. Ó, como desmontar. Quem aqui já teve trabalho para desmontar essa caixinha aqui no meio do refrigerador? Sabe essa caixinha que vai as latinhas? Pois é, com esse manual ele te facilita a vida também. Ele vai ensinar tudo para você. Bem legal, bem legal, bem legal, mas vamos direto ao ponto. Então, ó, aqui vai mostrar as rotinas de autoteste. Ó, isso daqui são as rotinas de autoteste, é bem legal, mas vamos ao que interessa, ao tema de hoje, tá bom? Na página 8, deixa eu colocar aqui na página 8, é onde fala do compressor. Vamos lá. Legal, então aqui na página 8, ó, por exemplo, então não sei qual é o compressor. Se eu tenho acesso ao manual, dá uma olhada aqui, ó. Tem os modelos da geladeira, ó, BRK 50, BRM 50, BRW 50, BRM 48, BRE 50. Várias informações, tá bom? Entre elas, o compressor. O compressor que sai de fábrica com ele. Então, digamos, você chega no seu cliente, ou está pintada a etiqueta e você não sabe qual é o compressor, ou então alguém arrancou a etiqueta. Arrancou a etiqueta não, arrancou o compressor. Como já aconteceu, acontece mais do que você imagina esse tipo de coisa. E aí você não sabe qual é o compressor. Aí você vem aqui e você sabe, ó. É um EMI 70C, é 5 não, 1/5 de HP, tá bom? Ó, então esse daqui é 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 também. E esse último aqui, ó, EGAS 80, é 1/4, é o BRE 50. Ok? Aí você chega e coloca o compressor adequado para a sua geladeira, para a geladeira do seu cliente. Então é bem legal você ter acesso a esses manuais
técnicos. Quer ver? A de uma porta da Consul, mesma coisa. Essa daqui, ó, tem menos páginas, só 17 páginas. É porque é uma geladeira bem mais simples, né? A Frost Free tem um manual técnico maior porque ela tem muito mais peças. E além de ter muito mais peças, aquele manual se refere a 4 modelos de geladeira. Então é normal que tenha muito mais peças. Às vezes daqui é uma geladeira só. A CRA 28A, ok? Uma geladeira simples, então só tem 17 páginas. E aqui na página 2, ó, ele já traz a informação sobre o compressor, tá? Além de outras informações, aqui o compressor, ó, é um EMI 40N HNR 1/8 de HP. Inclusive aqui já traz até o HP. Entendeu? Você não precisa nem entrar no aplicativo para descobrir que compressor é esse. Entendeu? Aí você coloca um compressor de 1/8, é o que eu falei, geladeira de uma porta, normalmente é um compressor de 1/8 ou 1/6. Se você não achar de 1/8, 1/6 toca sem grandes problemas. Legal? Vamos ver uma Electrolux agora, ó. Uma DF52. Aí tem as variações, tá bom? Uma tem água na porta, a outra não tem, tá bom? Mas é uma DF42, DFW, aliás, 52, falei 42, 52, 52X, DFN 52. É praticamente a mesma geladeira. E aí, no caso aqui, ó, também tem muita informação. Ó, inclusive, ó, ensinando a usar até o MAT, o monitor de autoteste. É bem legal esses manuais. Eu ia falar só do compressor, mas eu não consigo. Eu tenho que mostrar o resto. Ó, aqui quem tem dúvida onde passa a tubulação. Ó que legal essa imagem. Aqui é onde passa a tubulação. Diagrama esquemático da circulação de fluido refrigerante. Onde passa a linha de orvalho. Sabendo onde passa a linha de orvalho, você consegue calcular se você tiver que fazer uma compensação. Legal, né? Mas não é esse o assunto de hoje. Então vamos direto para a página 5, que é a página do assunto de hoje. Ó. Página 5 aqui, ó. Qual o compressor? Ó, nesse caso é bem interessante. Bem interessante. Porque, ó, esse modelo em especial, ele saiu com 2 compressores. Saiu com o compressor da Tecans. Opa, não consigo melhorar aqui, ó. Compressor da Tecans aqui em cima. Deixa eu pôr a seta, a mãozinha que fica melhor. Ó, compressor da Tecans e saiu com o compressor da Embraco. Tá bom? E aqui tá, ó, o número do Tecans. TSB 1380 YDS. Ok? E aqui embaixo, compressor da Embraco. EM2U80HLP. Certo? Então, os dois são de 1/4, tá bom? Para quem está em dúvida, os dois equipados com compressor de 1/4. Então, quando você tem um manual técnico, acaba que você descobre com muito mais facilidade, sem erro. Aí é só colocar o compressor certo, que aí não tem erro. Beleza? Agora vamos... Quantos minutos? Já estão quase 19 minutos de vídeo. Cara, inclusive, deixa eu falar para você, se você ficou até agora, se você tem paciência de aprender com esse que vos fala, porque de vez em quando entra um camarada aí nos comentários e fala, você enrola muito, algo que podia ser feito em 4 minutos, você leva 20 minutos. Cara, tem condições de eu passar essa informação toda em 4 minutos? Não, então, galerinha, você ficou até agora, se você é da turma que gosta de aprender com calma e reter o conhecimento, coloca aí nos comentários. Quebra essa, dá um apoio aí pro seu Ricardo, tá bom? Vamos lá, agora aquela outra questão que eu falei, e agora? E o tipo de gás? Então digamos que você precisa fazer uma carga de gás, só que você não tem informação, tá bom? Primeira coisa, se é uma geladeira muito, muito antiga, igual essa que eu pus na capa aqui, não a geladeira, deixa eu mostrar a capa aqui de novo para vocês. Presta atenção, dá uma olhada nesse compressor da capa, presta atenção. Dá uma olhada nesse compressor. Ó, foi pintado ali a etiqueta dele. Dá até para ver a etiqueta ali por baixo. Ó, é o seguinte.
Os compressores antigos, quando eu comecei nos anos 90, não vinha informação do tipo de gás, não costumava vir. Por que não vinha? Porque só tinha R12 naquela época, principalmente na linha doméstica só tinha R12. Então as fábricas nem se davam ao trabalho de colocar lá o tipo de gás, porque todo mundo sabia que só tinha R12 mesmo. A partir do momento que foram fabricando outros gases, aí começaram a colocar os tipos de gases nos compressores. Então, se você pega um compressor muito antigo desses daí, e às vezes tem até etiqueta lá, tem a etiqueta, mas não tem o tipo de gás. Vai de R12, tá bom? R12. Estou falando de geladeiras domésticas, não tem erro. Agora, as geladeiras mais novas, é disso que a gente vai falar aqui, ó. Qual tipo de gás? Eu preparei uma outra tabelinha para você tirar um print também. Deixa eu colocar aqui, deixa eu vir mais para cá. Vamos lá, como identificar o gás da geladeira? Isso daqui é provável, tá bom? Não tem como dar certeza. Mas perdido por 1, perdido por 1000, você pode arriscar, tá bom? Geladeiras antigas, antes de 2000. Se não tiver informação nenhuma, tiver etiqueta e não tiver informação nenhuma, provavelmente é R12. A partir do R134 já vinha com o selinho dizendo qual era o gás, tá bom? Então é isso. Antes de 2000, ou era R12 ou era R134. A partir do R134 já vinha com a informação, tá legal? Agora, se não tem nem informação, nem etiqueta, nem nada, aí é complicado. Geladeiras mais comuns, a partir de 2000 a 2010, provavelmente já é com R134, tá certo? Pode ser que você pegue alguma coisa ainda em blend, mas aí vai estar escrito na etiqueta, aí já tem etiqueta, tá bom? As geladeiras mais modernas, 2010 para cá, já começa o R600, mas ainda tem muito R134 por aí. Tá? E a mesma lógica vai se aplicar aos freezer também. Tá legal? A mesma lógica da geladeira se aplica aos freezer. Então essa questão do gás já é um pouco mais complicado. Agora, deixa eu falar sério com você, certo? De vez em quando, vamos lá, já estou encaminhando para o fim do vídeo, mas tem um negócio bem sério para falar para você, coisa que às vezes dói no coração, tá? Mas ó, eu vou ser bem sincero contigo. Às vezes você pega uma geladeira muito antiga, que você não consegue nem discernir qual é o gás dela, tal. Eu acredito, na minha humilde opinião, que às vezes é mais vantagem, ao invés de você chegar e arriscar colocar um compressor qualquer nessa geladeira, você tirar o compressor velho, que não tem informação nenhuma, e colocar um compressor novo. Olha, se esse compressor já foi pintado, já foi mexido, às vezes, na minha opinião, certo? É mais vantagem você tirar esse compressor e colocar um novo, porque assim você não se expõe a risco. Ah, mas tem risco se eu colocar um gás errado? Tem. Às vezes, se você coloca um gás errado, o que pode acontecer? O gás, ele reage com o óleo. Quando você coloca um gás errado, você pode criar uma reação dentro do compressor, dentro do óleo do compressor, e esse óleo ele reagir e acabar se degradando. E ao entrar em contato, por exemplo, com o capilar, entupir um capilar, causar um estrago na geladeira de forma irreversível que você perde a geladeira. Então, se você realmente não sabe, e se a geladeira realmente vale a pena arrumar, o ideal, ao invés de você ficar tentando adivinhar qual gás que é você chegar, troca o compressor, faz uma limpeza no sistema para remover todo o gás antigo, troca o filtro e coloca um compressor novo. Aí você vai ter grande chance, na realidade é 100% que vai correr tudo bem. Tá bom? Eu, se fosse você, faria isso. Mas fica a dica, porque cada situação é uma situação. Eu sei que nem sempre o cliente vai querer, mas ó, mesmo quando você for fazer alguma coisa assim que você não tem certeza, explica para o cliente. Fala, olha, não tem nenhuma identificação, não tem como eu te dar certeza do gás que está nessa geladeira, tá? Eu vou experimentar aqui e o cliente, e, se possível, deixa por escrito. Se amanhã ou depois der um prejuízo, certo? O cliente ele é corresponsável
pela decisão dele, certo? Então a melhor decisão seria trocar o compressor, fazer a limpeza para que corra tudo bem. Ele não topa, então ele tem que arcar um pouco com a responsabilidade também. Valeu, o que você acha? O que é que você acha? Beleza? Coloca aí nos comentários. Bom, eu só tenho mais um recado para dar para você. Legal? Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, Lumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, ferramentas como engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo, ferramentas para refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Procura as ferramentas da Elite nas boas casas do ramo, na internet, no site da Samatec, você encontra. E é garantido, tá? Ferramentas para você usar por muito, muito tempo. Friopar. Friopar é a sua loja de confiança, com o seu vendedor de confiança. A Friopar, ela me propôs o seguinte: Ricardo, eu quero atender os seus inscritos, certo? E eu me comprometo a enviar para qualquer lugar do Brasil. Então você que está num lugar do Brasil, que você não tem uma boa loja, ou quando tem é uma loja assim que não tem o que você precisa, a Friopar tem de tudo para refrigeração. E tem um vendedor lá no WhatsApp, então você vai entrar, vai pegar esse número que está aqui, ou então vai entrar na descrição. Tem lá também o WhatsApp da Friopar, vai clicar, você não vai precisar nem digitar, só clicar em cima do link do WhatsApp, você vai para o link, vai salvar. Então você salva o número e o número te salva quando você precisar. Então você vai estar lá no cliente fazendo o serviço, precisa de uma informação, precisa saber quanto é o compressor, precisa saber se tem o gás, não tem, eles têm tudo para refrigeração. Aí você vai ter salvo o telefone, o WhatsApp da Friopar. Legal? Faz isso, salva e você vai ter aí a sua loja com seu vendedor de confiança. Galerinha, valeu demais. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixa aí nos comentários algum conteúdo que você gostaria que nós trouxéssemos, tá bom? E na medida do possível, a gente traz. Legal? Estamos aí para isso. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.